Hi, good morning, dear students. How are you? Como vocês estão? I hope you are good. Eu espero que vocês estejam bem. O formato da nossa aula aqui, né, virtual, vai ser dessa maneira, tá? O meu rosto aqui nessa bolinha e eu vou comentar os slides que eu vou passando aqui para vocês observarem o conteúdo das nossas aulas, ok? What is the subject today? Qual é o assunto da aula de hoje? Today we are going to learn about. Hoje nós vamos aprender a possessive voice in the simple past, a voz passiva no passado simples, né, no tempo do passado. And some types of TV programs and movie genres. E alguns tipos de programas de TV e gêneros de filme. Let's start with the passive voice. O que é o passive voice? What is the passive voice, teacher? A voz passiva, ela também existe no português. Não sei se vocês lembram desse conteúdo, mas ela existe também no português. A voz passiva é utilizada quando queremos enfatizar o objeto da oração que sofre uma ação pelo sujeito. O que é que isso quer dizer? Espera lá. Vamos apresentar apenas a voz passiva no tempo verbal do passado simples, que é a passive voice in the simple past. A construção gramatical é formada pelo objeto, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal no particípio passado. Vamos olhar aqui as frases que fica mais fácil para a gente, tá? Veja, deixa eu subir aqui a minha face, my face. So, olha só aqui para onde tem a active voice, ok? Esse primeiro quadrado aqui. In the active voice é a voz ativa. Observa frases. A primeira frase. Sally drove her car off of the road. Sally drove her car off of the road. A Sally, ela dirigiu o carro dela para fora da pista. É isso que quer dizer a frase, tá? Sally is the subject, é o sujeito da oração. Drove é o verbo, tá? É a ação. Her car, o carro dela, é o objeto. E off of the road é o complemento da frase, tá? O restante da frase. Veja, Sally dirigiu o quê? O carro dela. Her car, o carro dela, é o objeto, né? Ele complementa o sentido desse verbo aí, o drove, o dirigiu. Agora, observa ao lado como é essa mesma frase na passive voice. The car was driven off the road by Sally. The car was driven off the road by Sally. O carro foi dirigido para fora da pista, digamos assim, pela Sally, ok? The car, no caso, é o objeto e a ação, ó, was driven, foi dirigido para fora da pista por Sally. Veja como se inverteu. Repetindo, Sally dirigiu o carro dela para fora da pista. O carro foi dirigido para fora da pista por Sally. O que era objeto na voz ativa, ele vai passar a ser sujeito na voz passiva. Veja que é ele que está em ênfase, tá? Como diz aqui a explicação acima, a voz passiva, ela é utilizada quando queremos enfatizar o objeto, que é o carro. E veja, was driving é o quê? A ação que aconteceu com o carro, não é? Você está dizendo qual foi a ação que o carro sofreu, de que ele foi colocado, não é? Para fora da pista. E por quem? By Sally, que nesse caso, no português a gente chama de agente da passiva.
Olha essa segunda frase aqui. The dog, na voz ativa, tá? In the active voice. The dog bit Timmy on the arm. O cachorro mordeu o Timmy. Timmy é um garoto. On the arm, no braço. The dog is the subject. Bit, mordeu, é o verbo, não é? E Tim é o objeto. O cachorro mordeu quem? Tim, ok? E on the arm é o complemento. Olha essa mesma frase na voz passiva. Tim was bitten on the arm by the dog. Tim was bitten on the arm by the dog. Tim foi mordido no braço pelo cachorro. O que era objeto, na voz ativa, ele passou a ser sujeito na voz passiva. Eu estou dando ênfase ao Timmy, ao garoto, né? E o que foi que ele sofreu? A ação de ser mordido. Por quem? Pelo cachorro. Veja, nem sempre na voz passiva eu vou ter a preposição by indicando o agente da passiva, como a gente chama em língua portuguesa, não é? Olha essa frase aqui. I did my homework. I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Ela está na voz ativa. Olha como ela fica na voz passiva. My homework was done. E entre parênteses, você pode dizer ou não por quem o trabalho foi feito, que no caso foi por mim, aqui na frase. My homework was done by me. Você pode o quê? Omitir. A frase pode ficar apenas My homework was done. Meu dever de casa foi feito. O dever de casa era objeto na voz ativa e ele passa a ser sujeito na voz passiva. My homework was done. My mom read this magazine yesterday. Minha mãe leu esta revista ontem. My mom é o sujeito, leu é o verbo no passado, this magazine é o objeto. Está na voz ativa. Olha como fica na voz passiva. This magazine was read yesterday. Esta revista foi lida ontem. E você pode dizer ou não por quem ela foi lida, né? No caso aí, entre parênteses. By my mom. This magazine was read yesterday by my mom. Esta revista foi lida pela minha mãe ontem. Ou esta revista foi lida ontem pela minha mãe. A voz passiva ela é muito comum em textos jornalísticos, né, em notícias que relatam fatos. Veja agora ela no modo afirmativo. Vamos ver essa frase aqui. Marcelo ate the chocolate cake. Marcelo ate the chocolate cake. Na voz ativa, né? Marcelo comeu o bolo de chocolate. E ela na voz passiva, the chocolate cake was eaten by Marcelo. O bolo de chocolate foi comido pelo Marcelo. Aqui eu coloquei o agente da passiva, não é? By Marcelo, mas poderia apenas ser the chocolate cake was eaten, sem mencionar quem foi que comeu o bolo de chocolate, não é? E essa mesma frase no modo negativo. The same sentence in the negative form. The chocolate cake wasn't eaten by Marcelo. The chocolate cake wasn't eaten by Marcelo. Você tem o bolo de chocolate não foi comido pelo Marcelo, por Marcelo. O que mudou aí na frase negativa? Apenas o not
é que você acrescentou depois do verbo to be no passado, não é? Que é was. Na contração fica wasn't. The chocolate cake wasn't eaten by Marcelo. E no modo interrogativo, was the chocolate cake eaten by Marcelo? Was the chocolate cake eaten by Marcelo? O bolo de chocolate foi comido pelo Marcelo? Veja, o verbo to be no passado, não é? Was, ele vem para o início da oração. Was the chocolate cake eaten by Marcelo? Em todas elas, no modo afirmativo, negativo e interrogativo, o verbo eat, to eat, que é o verbo comer, está no particípio passado. Já comentei nas aulas que vocês têm no livro de vocês, mas isso também tem na internet, tá? Que é a relação dos verbos, dos principais verbos que a gente estuda em sala de aula, como é que eles ficam no modo infinitivo, no modo do presente, aliás, do passado simples e do particípio passado, entende? O verbo to eat é comer no infinitivo, ate no passado, comeu, e eaten, comido no particípio passado. Então a gente sempre trabalha com essas três formas, não é? E nesse caso da passive voice, da voz passiva, no modo do simple past, a gente sempre vai usar essa estrutura que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu voltar o slide para vocês. É o objeto, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal no particípio passado, ok? Essa estrutura é importante a gente ter em mente, tá? And now the second subject, TV programs. We have several types of TV programs. Nós temos vários tipos de programas de TV. Os que eu vou mostrar aqui são os mais comuns, ok? The most common TV programs. Repeat: cartoon, the news, soap opera, film, talk show, quiz show, reality show, documentary, series or sitcom, music program, cooking program, and sports programs. We watch these several types of TV programs, okay? Now, can you match the TV program with the pictures? Okay, let's do it together. Dessa primeira imagem aqui, que tem um homem de terno e atrás dele tem como se fosse a previsão do tempo. Que tipo de programa de TV é esse? Cartoon, reality show, sports program. It's a weather forecast, é a previsão do tempo. E o segundo, onde tem duas bancadas e as pessoas elas estão de time vermelho, né? In color red, and people using a black t-shirt, pessoas usando uma camisa preta, né? São dois times, parece que eles estão numa competição. É um, let me see, é o quiz show, programas de perguntas e respostas, não é? And these two guys playing soccer. It is a
sport program. Is a sport program. E esse senhor aqui embaixo, parece ter uma notícia, né, embaixo dele, é the news. News. Isso é um jornal. And Big Brother, it's a reality show. E esse homem sendo entrevistado é um talk show, tipo o programa do Jô Soares, né, que atualmente não existe mais, mas é um talk show. A gente chama em língua inglesa. E aqui a gente pode ver uma foto do filme Piratas do Caribe com Johnny Depp. It's a film, it's a movie. O próximo, it's a documentary. E o próximo, que é um desenho, é um cartoon. Embaixo parece ser um show, é um music show. E na outra parece ser cena de uma novela, é cena de uma novela. Como é que a gente chama? É de soap opera. And the last one is a TV series or a sitcom. Okay? And movie genres. E tipos de filmes. Como é que a gente classifica os filmes que a gente assiste, tá? We have drama movies, filmes de drama. Sci-fi, science fiction, ficção científica. Musical, musical. Cartoon, filmes de animação. Documentary, é um filme documentário, né, que trata sobre algo real. Não é ficção, é um documentário, né, sobre a vida de alguém, sobre algum fato público. Thriller, é um suspense, filme de suspense. Adventure é um filme de aventura. Historical, um filme histórico. War movie, um filme de guerra. E western é um filme que se passa no faroeste, né, como a gente fala. Filme de bang bang. Ok. Try to guess which is the genre of this movie, okay? In the picture. Which genre is this movie? Qual é o gênero desse filme aqui? O que é que vocês acham? It's a musical. É cena do La La Land, o filme. Which genre is this movie? Bird Box. Tem no Netflix, não é esse filme aqui. It's a thriller, é um suspense, não é? And this another one. The genre is a cartoon movie. Okay. Now pay attention. Here we have a synopsis of this movie, Central do Brasil, tá? Um filme brasileiro. Não lembro o ano dele. Eu acho que é de 1998 esse filme. É um filme muito bonito, tá? É um drama. E vamos ler aqui a sinopse, ok? Read the synopsis of the film Central Station and identify one sentence written in the passive voice. Vamos ler junto aqui a sinopse e eu quero que vocês tentem identificar qual é a frase que está na voz passiva, ok? It's a review, a gente está revisando. Lá o primeiro assunto do vídeo. The film centers on a young boy, Vinícius de Oliveira, whose mother was killed in front of Rio de Janeiro's Central Station. O filme ele tem como foco, né, um garoto jovem, que é o Vinícius de Oliveira, o ator, cuja mãe foi morta em frente à estação central do Rio de Janeiro. Uma estação rodoviária, né, de ônibus. Homeless and with nowhere to turn, sem teto e sem ter para onde ir, he is reluctantly befriended by a lonely and cynical woman. Aos poucos ele vai se tornando amigo, né, de uma mulher solitária e cínica, que é a Fernanda Montenegro, a atriz. Resisting her initial impulse to make a quick profit of the child, resistindo inicialmente de tentar
tirar um lucro, né, tentar tirar vantagem do garoto, porque essa senhora, no filme, ela escreve cartas e ela cobra pelas cartas escritas, né? E ela conhece o garoto quando ele pede para ela escrever uma carta e ela não cobra dele inicialmente, né? Ela vai sendo amiga dele, ficando amiga dele aos poucos. Então, she commits to returning him to his father in Brazil's remote northeast. Aos poucos, ela vai se convencendo de ajudar ele a voltar para casa para encontrar o pai, né? Que fica numa parte remota do Nordeste, aqui do nosso país. What is the sentence in the passive voice here in this synopsis? Okay, the sentence is: the film centers on a young boy whose mother was killed in front of Rio de Janeiro Central Station. Você identifica a voz passiva nessa configuração, nessa construção gramatical. Was killed. Foi morta em frente à estação central do Rio de Janeiro, né? A mãe dele sofreu a ação de ter sido assassinada nesse local aí da estação central. Ok. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Bye bye. See you later. Stay good. Stay fine.